que parece coisa de cinema. E parece porque, inclusive, já vi séries e filmes muito parecidos. Baseados em histórias reais também. Baseados em histórias reais. Um técnico de enfermagem, vejam só, que atuava no Hospital Anchieta, em Taguatinga, lá na região, lá no Distrito Federal, ele foi preso por suspeita de matar intencionalmente 3 pacientes. Segundo as investigações, ele aplicava um remédio em altas doses por querer na veia das vítimas e em um dos casos chegou a aplicar desinfetante. Ele se passava por médico, ia até a farmácia do hospital, retirava uma medicação que ele não tinha autorização para retirar, ele mesmo ia lá, aplicava nas vítimas e sabe o que é o pior, Stout? Ele ficava por perto e logo as vítimas tinham parada cardíaca e ele mesmo fingia fazer a manobra de ressuscitação para garantir que essas pessoas iriam morrer. E ele teve a ajuda de outras 2 profissionais. A reportagem do Correio Brasiliense e do G1 não detalha que tipo de função elas tinham no hospital, se eram técnicas de enfermagem também, qual era o posto delas, mas são 3 pessoas presas até o momento e 3 pessoas que morreram. Uma das vítimas é uma professora aposentada de 75 anos, de Taguatinga mesmo. Morreu também um servidor público de 63 anos, de Riacho Fundo, e um outro servidor público de 33 anos, de Braslândia. Esses crimes aconteceram entre novembro e dezembro do ano passado, mas agora veio à tona esse caso e esse homem foi preso. Tem câmeras de segurança, tem imagens que mostram, não há dúvida, segundo a polícia, de que ele matava intencionalmente os pacientes desse hospital. Tem muitas características semelhantes com um caso que virou minissérie da Netflix, Enfermeira, The Nurse, Isso. em inglês. Uma história que se passou na Dinamarca e também provocava as paradas cardíacas, a técnica de enfermagem, e depois tentava fazer o ato de ressuscitação. E eu estava dando uma busca essa aqui série. É horrível, na acusação real. A enfermeira foi levada a julgamento, Christina Hansen. Ela foi presa em 2015 e em 2016 acusada oficialmente de ter cometido 3, prestem atenção, 3 assassinatos. Paciente primeiro em 2012 e 2 em 2015. Além de uma outra tentativa de homicídio e o roubo de remédios no hospital que trabalhava. Será, olha só, pelas características desse caso, será que esse técnico de enfermagem não se inspirou? Inspirado nessa série de um fato real, não fez o que fez no Distrito Federal? Porque está muito parecido com o que foi a história da Dinamarca. E tem uma outra história, Stout, que também gerou um outro filme, O Enfermeiro da Noite. É uma história real também, só que dos Estados Unidos. O enfermeiro, o nome dele é Charles Cullen. É o nome acho que do personagem, não o nome da pessoa. Mas foi um caso também real que teve nos Estados Unidos, que segundo a reportagem aqui que eu tô lendo, fala também que ele era um serial killer. Ele era um serial killer e usava a sua função como enfermeiro para matar outras pessoas, para ter acesso mais facilitado a pacientes e matá-los. No caso da Dinamarca, o julgamento terminou com, claro, a conclusão de culpa da enfermeira, que foi condenada à prisão perpétua. Em 2017, ela apelou da primeira condenação, de forma que um tribunal superior condenou por 4 acusações de tentativa de homicídio. Com isso, sua pena foi reduzida para 12 anos, sendo assim a sua saída planejada para 2028. Que loucura! Assim... O hospital disse que depois que teve conhecimento, ele foi demitido. Foi demitido. O hospital disse que assim que percebeu que alguma coisa estava errada nesses casos e que havia uma semelhança, abriu uma investigação para identificar os motivos atípicos dessas 3 mortes na UTI. São pessoas que estavam na UTI, e aí instaurou um comitê para investigar os casos, e quando descobriu as relações e viu as imagens, foi o próprio hospital que acionou a polícia. E aí ele foi demitido e as famílias foram avisadas. Mas também, né, o que adianta numa hora dessas, né? Então tem 3 pacientes mortos,
e 3 técnicos de enfermagem presos, sendo que um seria já de comprovada responsabilidade e a polícia ainda apura a participação de outros 2. Isso. Um seria a cabeça dos crimes e os outros 2, aí não se fala se são homens ou mulheres, nem se são técnicos de enfermagem, isso não diz, só falam que são outros 2 profissionais, foram presos por facilitar, por ajudá-lo nesses assassinatos. 3h17, Gaúcha Mais numa tarde de bastante nebulosidade, aumentou a nebulosidade na área central, agora o sol aparecendo, a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha, na Ipiranga com Érico Veríssimo, 25 graus, Gazin Colchões, conforto e qualidade que transformam o seu descanso, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, em Porto Alegre, ligue 2104 3000. Os destaques da tarde para Arco Ovinos do Rio Grande do Sul, muito mais que sabor. Vamos para as ruas para trazer as primeiras do trânsito. Ian Tâmara, por onde andas? Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Estamos na Protásio Alves, aqui mais ao leste, já na altura da Mário Quintana, onde está em atendimento uma ocorrência, uma batida de um carro e uma moto. O motociclista está sendo atendido, já foi colocado aqui para dentro da ambulância, atendido pelo SAMU. Os veículos já foram colocados para lateral aqui nesse ponto, mas que o acostamento é apertado, os carros, o carro envolvido, a própria ambulância ocupam parte da pista central para quem segue em direção ao caminho do meio. E aí tem um pouquinho de lentidão, mas é curioso que pelo menos pelo que a gente está vendo aqui, pelo que demonstra também o GPS, tem mais lentidão para o motorista que está indo em direção ao centro de Porto Alegre do que no sentido contrário, que é onde ocorre o atendimento. Muito porque o pessoal reduz aqui para dar aquela olhada na ocorrência, mais por curiosidade. Então tem essa redução nos 2 sentidos aqui nesse ponto. Passando para quem está indo em direção ao caminho do meio, logo que passa cruzamento com a estrada Martim Félix Berta aqui na região da Mário Quintana. Tem uma outra ocorrência semelhante em atendimento na Zona Norte, entre a Assis Brasil e a Avenida Grécia. Essa ocorrência também envolve uma batida entre carro e moto na rua Itapeva, entre essas 2 avenidas, ali no bairro São João. E tem 3 pontos de atenção em rodovias da região metropolitana, com obras que estão causando pontos de lentidão. Uma delas a gente já trouxe até na semana passada, segue ali na 118, perto do Distrito Industrial de Alvorada, com sistema de pare e siga por conta de obras no asfalto. Então tem 2 quilômetros mais ou menos de fila, por vezes o motorista fica parado, perde alguns minutos. Para quem vem no sentido Gravataí e Alvorada, a dica é utilizar a via paralela ali por dentro do Distrito Industrial de Alvorada para ganhar alguns minutos, avançar e não ficar preso nesse pare e siga, se der o azar de, por exemplo, pegar o momento do pare, né, e não conseguir seguir reto ali pela 118. Outros 2 pontos, 116 em São Leopoldo, sentido capital interior, tem obra que segue ali perto do viaduto da João Correia, cerca de 1 quilômetro de lentidão, e a construção do viaduto lá em Nova Santa Rita, no sentido interior capital, está gerando 2 quilômetros de fila também, para quem está na BR-386, vindo do interior para Porto Alegre, vai pegar essa tranqueira por ali. Dando uma olhada na Freeway rapidamente, a gente vê que tem um movimento ainda intenso, mas já longe daquilo que se teve aí de volta do litoral, tanto ontem à noite quanto